E aí, pessoal, beleza? Gente, vamos começar aí então o próximo capítulo, né? Falando aí sobre os regimes totalitários na Europa durante o início do século XX. Então, gente, para começar, eu vou falar sobre o fascismo, tá? Mas antes de falar de fascismo, eu vou explicar o que é um regime totalitário. Então, um regime totalitário é quando o Estado tem poder total, tá? Mais ou menos como era o absolutismo, né? Lá na Idade Moderna. Porém, a grande diferença é, não tem, na verdade são duas diferenças, né? A primeira grande diferença é que não tem um rei, não é uma monarquia, tá? E sim um partido, líder de Estado, ou um grande líder, né? De Estado, enfim. Mas esse líder, ele geralmente cria um partido, né? Para que caso aconteça alguma coisa com ele, esse único partido continue no poder, tá? E aí provavelmente o partido vai indicar alguma outra pessoa, tá? É... E a outra grande diferença é que tem que ter, gente, uma ideologia por trás disso, tá? Nos regimes absolutistas, por exemplo, não se tinha exatamente uma ideologia. Tudo bem, eles tinha a questão do cristianismo, né? Mas aqui no totalitarismo, então tem uma ideologia por trás, tá? Beleza? Pode ser o fascismo, pode ser o nazismo, pode ser o socialismo, enfim, tá? Então, pessoal, vamos lá falar sobre o fascismo. Então. Seguinte, o Mussolini, então ele é italiano, né, claro, e ele cresce, o pai dele já pertencia a alguns grupos ali de sindicalistas, né, e ele cresce lendo, estudando muito sobre o socialismo, tá? E ele entra para o Partido Socialista, né, bebe muito dessa fonte, né, e luta na Itália pelo regime socialista, né? Por muito tempo, tá? E, porém, na Primeira Guerra Mundial tem uma separação entre Mussolini e o Partido Socialista Italiano. Na verdade, o Partido Socialista Italiano expulsa Mussolini do partido. Por quê? Porque, na verdade, por vários motivos, né? Eles começaram a ter muitos atritos assim. Um deles é a guerra. Os socialistas eles não queriam sair da guerra. Eles achavam que a guerra, eles acreditavam, né, que a guerra era por causa do imperialismo capitalista. Então, para eles não era interessante, tá? Eles discordavam totalmente desse conflito. E o Mussolini achou que era interessante para eles, até economicamente, enfim, por interesse político também, tá? Então, o Mussolini achava que era interessante, até por disputa de território, enfim. E, e aí, depois disso, tem outros atritos e ele acaba sendo expulso do partido, tá? E aí ele começa a beber de outra fonte também, do nacionalismo. Ele começa a pensar de uma outra forma aqui, que o Estado tem que estar em primeiro lugar, tá? Porque os socialistas, eles brigam pela igualdade, mas essa igualdade é geral, ela não pensa assim no nacionalismo em si, tá? Ela é até internacional, assim, vamos assim dizer, essa igualdade, né? Essa briga, essa questão aí do socialismo, tá? Enquanto o Mussolini ele começa a pensar no nacionalismo, em colocar o Estado em primeiro lugar, tá? O Estado à frente de tudo, tá bom? E aí, beleza. E aí ele mistura um pouco. Na verdade, o fascismo é o quê? Ele mistura a ideia de socialismo, de Estado total, né? O Estado forte, controlador, com o nacionalismo, tá? Com o nacionalismo forte também, tá? Então o fascismo é isso, a mistura dos dois, tá? Do nacionalismo com o socialismo, tá? O que diferencia ele do socialismo? Principalmente a questão de poder ter algumas empresas privadas. A questão é o que ele fala no fascismo, que algumas coisas têm que estar no controle do Estado, né, as coisas mais importantes, mas que também pode ter o setor privado, tá? Enquanto no socialismo mais radical, né, eu digo socialismo, tá, gente, porque tem vários tipos de socialismo.
ou socialismo mais radical bolchevique, ele acredita que o Estado tem que ser total, tudo pertence ao Estado, tá? Então, ele mistura as duas coisas, tá? O socialismo com o nacionalismo cria o fascismo. E a ideia então é o quê? Ter algumas coisas privadas, né? Poder ter algumas coisas privadas, mas o principal, o que ele considera essencial, pertence ao Estado, tá? E aí o que acontece? Ele começa a conseguir, gente, que muitas pessoas fiquem do lado dele. Porque, gente, né, nessa época, a Europa, né, então quando acaba a Primeira Guerra, a Itália está destruída, a Alemanha está destruída, enfim, muitos países saem totalmente devastados, né? Mesmo os vitoriosos, mesmo a Inglaterra e a França, enfim, a economia fica um caos, né? E os regimes totalitários começam a ganhar força, principalmente esses que colocam o Estado como nossa, o meu Estado é melhor que o outro, né? Nós somos os melhores, enfim. Isso que o nazismo também vai fazer lá na Alemanha quando eu falar sobre nazismo, tá? Mas enfim. Então, muitas pessoas vão aderir às ideias fascistas do Mussolini, tá? Ele até cria um exército particular, né, dele, são os camisas negras, né? E ele começa a marchar sobre o país com esse exército. E o rei, gente, percebeu, ele conseguiu, gente, um exército tão grande, tinha 40 mil, né? 40 mil homens. E o rei da Itália, a Itália ainda era uma monarquia, ele percebe que não tem como vencer, ele mesmo entrega, né, o poder para o Mussolini. Ele declara primeiro o Mussolini como primeiro-ministro, né? Só que ele vai se tornar um fantoche do Mussolini, tá? Então quando o Mussolini chega lá em Roma, ele declara o Mussolini ali como cônsul, na verdade, né? Mas o cônsul é como se fosse o primeiro-ministro. E só que ele se torna um fantoche, tá? Apenas para não sair do poder, mas ele é o fantoche do Mussolini. Então, ou seja, o Mussolini se torna o líder de Estado, tá? E começa a controlar os meios de produção, tudo, todas essas coisas na Itália. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aí o fascismo, então, vai crescer muito, né, na Itália. A Itália vai se tornar um Estado fascista depois disso, né? E até chegar lá depois na Segunda Guerra Mundial, quando já está tudo mais preparado. Mas eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, que o vídeo está muito grande, tá? Um abraço para vocês.